tema dessa aula é inovação disruptiva. É uma aula que complementa a aula sobre os tipos de inovação, o conceito de inovação e invenção. E eu trago de uma maneira separada porque o tema é um pouco mais complexo e também não entra na mesma escala de comparação dos tipos de inovação previstos pelo Manual de Oslo. A inovação disruptiva, ela tem uma diferença e muitas vezes ela é confundida com inovação radical. Então, eu gostaria até já de deixar isso claro no início do vídeo, elas não estão no mesmo grau de comparação. A inovação radical é o grau de impacto que uma determinada inovação tem no mercado. E ela é diferente, por exemplo, de inovação incremental. Então, nesse grau de comparação, a gente tem incremental e radical, né? Isso de acordo com o grau de impacto. Se for uma melhoria, se for uma proposta completamente nova, um processo inovador que muitas vezes na inovação radical tem muito a ver com desenvolvimentos tecnológicos. Enquanto na inovação disruptiva a gente está falando sobre desenvolvimentos que acontecem e podem romper determinados mercados ou mesmo alterar a composição de um determinado mercado em relação a concorrentes existentes, ao comportamento dos consumidores. Então, é muito mais sobre uma ruptura na forma como determinado produto é consumido em um determinado mercado e a sua configuração. Aqui também resgata o conceito de destruição criadora do Schumpeter, que tem a ver com esse processo de rompimento, né, de ruptura do mercado. Então, daria para a gente aproximar aqui esses temas. Sobre inovação disruptiva, é um tema que surgiu, né, a partir de uma tese de doutorado do então professor hoje de Harvard, Clayton Christensen, no ano de 1997, e deu origem ao livro O Dilema do Inovador, onde a pergunta central desse livro é buscar entender por que empresas líderes fracassam e não conseguem atingir a mesma performance de empresas entrantes. Então, de maneira geral, as inovações disruptivas, elas iniciam a sua trajetória se tornando um produto ou um serviço que apresenta uma oferta mais simples, mais barata e com desempenho inferior. E, nesse caso, atingindo margens menores, mais altos lucros, porque a competição se dá a partir de novos compradores e mesmo concorrendo em mercados onde os clientes não são tão exigentes. Então, a prioridade é atingir uma parcela da clientela menos exigente para depois, sim, atingir ou mesmo romper com o mercado na sua totalidade. Os clientes mais lucrativos de empresas líderes geralmente não podem utilizá-las ou não as querem, né? E essa é uma condição também da inovação disruptiva. Ela não tem como público-alvo os clientes mais exigentes, e sim uma parcela, talvez, do não consumo, ou mesmo uma parcela onde a gente tem o baixo custo, simplicidade como itens que são requisitos. São comercializadas antes em mercados exigentes, em mercados emergentes e insignificantes. E é isso, né? Ela atinge primeiro os clientes menos exigentes para depois mudar completamente a configuração do mercado, se essa inovação disruptiva assim se estabelecer. Sobre o dilema da inovação, aqui alguns pontos que são tratados no livro do professor Clayton Christensen, que as empresas dependem de clientes e investidores para obter recursos, né? Então, empresas já consolidadas no mercado têm uma amarração maior, talvez até questões de hierarquia e mostrar lucros, né, para acionistas. Então, tem um pouco mais de não está tão livre para a tomada de decisão. Mercados pequenos não resolvem as necessidades de crescimento de grandes empresas, então mostrar um determinado investimento, né, e convencer acionistas a apostar em pequenos mercados, no caso de empresas já consolidadas, constitui um desafio. Mercados que não existem não podem ser analisados, sobretudo, então, no tipo de disrupção que vai atingir a parcela do não consumo, né? Ou seja, vai introduzir determinado comportamento antes para clientes que não consumiam um produto ou um serviço. E a mensuração desse mercado é difícil ou quase impossível de fazer, e assim é difícil também justificar os investimentos nesse tipo de negócio.
o fornecimento de tecnologia pode não se igualar à demanda de mercado, né? Então, muitas vezes a gente tem um desenvolvimento que ele já é superior e para colocar uma proposta de um produto talvez mais simples, convencional, também é um desafio das organizações em defenderem a ideia, né, de investimentos desse tipo. Nós temos 3 elementos indispensáveis aqui na disrupção. Primeiro é que em todos os mercados há uma taxa de melhoria que os clientes podem utilizar ou absorver. Aqui tem um exemplo das empresas de automóveis, né? Elas lançam melhorias e estão conseguindo lançar cada vez motores melhores e com melhor desempenho. No entanto, os clientes, os seus usuários, não podem fazer uso na totalidade desse desempenho. Isso por questões de tráfego, questões de segurança, limite de velocidade. Então, o desenvolvimento tecnológico acaba sendo superior àquilo que os consumidores de fato podem utilizar. Segundo ponto, a trajetória de melhoria especificamente diferente que as empresas inovadoras fornecem na medida em que introduzem produtos novos e aprimorados. Aqui a gente tem que sempre normalmente o progresso tecnológico vai ultrapassar a capacidade dos clientes de qualquer camada do mercado em utilizá-lo. E esse fenômeno ele ocorre porque as empresas estão continuamente buscando melhorar em termos de desenvolvimento tecnológico, mesmo, né, com o intuito de melhorar a margem de lucro para os clientes que ainda não estão satisfeitos e estão na camada daquele público onde os clientes são mais exigentes. Então, sempre buscando esse progresso tecnológico para um determinado público, né? Mesmo que o mercado, na sua grande maioria, não vá utilizar desse progresso tecnológico na íntegra. A distinção entre inovação sustentadora e inovação disruptiva. Aqui sim a gente pode fazer a distinção entre 2 tipos de inovação e não, como eu comentei no início da aula, de fazer a distinção, por exemplo, entre inovação disruptiva e inovação radical, que elas não estão no mesmo grau de análise. Nesse caso, uma inovação sustentadora visa os clientes exigentes, né, de ponta e com melhor desempenho. Ela vai apresentando desempenho melhor ano a ano e também em relação à concorrência, porque o intuito aqui é atingir os clientes mais exigentes, né? Algumas inovações sustentadoras são melhorias incrementais e alguns produtos revolucionários, eles saltam a concorrência. Então, também aqui, a partir de melhorias incrementais, pode haver uma proposta de uma inovação que seja revolucionária em relação ao que a concorrência já tem, mas que priva ainda pelo mesmo hábito de consumo. Então, não é algo totalmente disruptivo num determinado mercado. É sim uma melhoria ou mesmo a introdução de uma melhor versão de um produto que já é estabelecido no mercado. Não importa o grau de dificuldade tecnológica, os concorrentes estabelecidos quase sempre vencem as batalhas da tecnologia sustentadora. Então, enquanto os líderes atuais na indústria quase sempre triunfam nas batalhas da inovação sustentadora, a inovação disruptiva ela abre oportunidade para novos entrantes. Isso porque elas possuem a característica de ser mais simples, mais barata, e atingir uma parcela que muitas vezes é significativa, mas que não atinge os clientes mais exigentes de um determinado mercado. Então, as inovações disruptivas, elas não tentam fornecer melhores produtos para os clientes estabelecidos em mercados exigentes. Então, a primeiro momento, elas não constituem uma ameaça para as empresas que convencionalmente estão nessa categoria de inovações sustentadoras. E por isso, muitas vezes, não há o tempo dessas empresas que estão investindo em inovações sustentadoras de se anteverem a ameaça de inovações disruptivas, porque elas assim não encaram como uma ameaça propriamente inovações que vão atingindo uma parcela menos exigente do mercado. Mas o que a gente tem visto é que em um determinado tempo, período de tempo, as inovações disruptivas ultrapassam, né, o desempenho do mercado e podem vir a romper completamente com o hábito que a gente já
tinha, né, em termos de produto ou um determinado serviço. Nós temos também, dentro de inovação disruptiva, dois principais tipos, né, de disrupção. Uma é a de baixo mercado e outra é as disrupções de novo mercado. Então, nesse gráfico, a gente tem aqui, em termos de desempenho de produto e nas trajetórias das organizações, o desempenho pelos quais os clientes podem pagar, e isso a gente está falando dos clientes mais exigentes, então a gente teria soluções de alto custo, e isso em termos empresariais representa maior lucratividade. Enquanto a gente tem trajetórias de inovações de sustentação, né, grandes companhias investindo nessas melhorias, investindo em performance de produtos já consolidados num determinado mercado. Então, o desempenho do produto, nesse momento, ele é superior ao desempenho, né, e às trajetórias de inovações disruptivas que muitas das vezes são propostas por novos entrantes, empresas novas em determinado mercado, e que constituem soluções de baixo custo, e assim são menos lucrativas. Se a gente seguisse essa linha desse gráfico, a gente teria que, ao longo do tempo, as inovações disruptivas ultrapassariam as trajetórias de inovações de sustentação. Então, a longo prazo, elas não se sustentam. Essas melhorias, elas podem ser completamente rompidas, né, a partir dessas inovações, das melhorias a partir de inovações disruptivas. Então, e a gente também tem um ciclo aqui, né, de tempos em tempos, essas inovações disruptivas invadem o mercado principal, se estabelecem e a gente tem como se fosse um ciclo onde novas inovações, né, novas propostas disruptivas poderiam mudar novamente um determinado mercado. Então, nos dois tipos de inovação, de disrupção, nós temos aqui, se nós fôssemos fazer uma distinção também com a inovação sustentadora. Então, temos inovações sustentadoras e inovações disruptivas, e nessas disruptivas a gente tem inovações do tipo baixo custo e novo mercado. Então, nas disrupções de novo mercado, nós temos que elas competem com o não consumo. É um novo mercado que está se estabelecendo. Isso porque os produtos desse tipo de disrupção são tão mais acessíveis para a compra e tão mais simples, a ponto deles viabilizarem toda uma nova população a começar a ter e usar um produto ou um serviço, né? Eu trago o exemplo do computador pessoal e o primeiro rádio de bolso, a bateria, proposto pela Sony, onde nós temos uma disrupção de um novo mercado, ou seja, esses consumidores, eles não tinham uma nova ou uma anterior proposta de consumo para produtos que são substitutos diretos, né? Então, o primeiro computador, ninguém tinha algum dispositivo que era substituto ao computador pessoal, ou mesmo um rádio a bateria. Então, são situações onde é um não consumo, né? Não existia determinado produto e está também incutindo um novo comportamento no consumidor. Da mesma forma, a geração das fotocopiadoras de mesa, né, da Canon. A Canon foi a primeira a lançar e assim as pessoas também começaram a fazer as suas próprias fotocópias. Então, mudando um perfil. Então, ao invés de eu comprar o serviço, eu poderia ter a própria impressora em casa, né, ou no escritório. Enquanto isso, as inovações de baixo custo, né, de baixo mercado, são aquelas que ocorrem nas camadas inferiores da rede de valor original ou principal e são modelos de negócio de baixo custo que cresceram escolhendo os clientes menos exigentes, né? E esses clientes menos exigentes, eles são, a priori, menos atrativos para as empresas já estabelecidas, porque elas estão em busca de margem de lucros maiores. Exemplo aqui, a entrada dos automóveis coreanos no mercado norte-americano. Então, oferecendo um produto com um grau de simplicidade maior, mas também com um custo
um preço, né, mais barato para os consumidores. Então, atingindo uma determinada parcela da população, e à medida que o produto vai se estabelecendo, também ele tende a romper. Não que vá descontinuar totalmente, mas vai mudar a configuração de um determinado mercado. Então, a disrupção ela é uma força em andamento e que sempre está atuando, e que significa que os disruptores de uma geração, eles acabam se tornando mais tarde as vítimas da própria disrupção. Tem a ver com aquilo que eu comentei, que esse ciclo de inovações disruptivas vai mudando constantemente um determinado mercado. Esse grau de velocidade vai depender do mercado que nós estamos nos referindo. Em mercados de tecnologia, isso cada vez mais tem sido muito mais dinâmico, né, essas alterações do mercado. Então, nesse quadro, nós temos essas diferenças que eu comentei entre os tipos de disrupção e os tipos, né, de características da inovação sustentadora em termos de desempenho, cliente-alvo e modelo de negócio. É um resumo do que eu comentei anteriormente. Por que as empresas bem administradas fracassam? De maneira geral, elas fracassam porque estão fazendo o certo. Então, por fazerem e por optarem por muitas das práticas de gestão que lhes permitiram chegar à liderança de um determinado mercado, isso acaba dificultando a introdução de inovações de ruptura. Pela aquela série de situações que comentei no início desse vídeo, sobre elas terem que justificar aos acionistas, terem um nível hierárquico maior, um engessamento maior na tomada de decisão, são alguns dos fatores que fazem com que essas empresas acabam sendo surpreendidas por inovações introduzidas por novos entrantes que talvez nem eram tão monitorados ou não eram tão levados em conta em termos de ameaça. E, além disso, algumas práticas baseadas em ouvir os clientes, né, são importantes para a introdução de inovações disruptivas. Investir agressivamente em tecnologias que ofereçam àqueles clientes o que eles querem. Então, muitas vezes, ficar à mercê do que um determinado público estabelecido quer, acaba com que essa característica fique mais num padrão de inovações sustentadoras, onde a gente tem inovações incrementais ano a ano, querendo melhorar propriamente performance em termos de desempenho tecnológico. Procurar margens mais altas, né? Então está sempre em busca de margens mais altas, enquanto que a gente tem como uma característica das inovações disruptivas que elas, no primeiro momento, não trazem margens altas de lucro. Focar em mercados maiores ao invés de mercados menores, então muitas vezes existe um potencial muito grande nos mercados menores, né? Novos mercados, ou até mesmo estabelecendo a partir do não consumo, e isso acaba por prejudicar decisões futuras em termos de posicionamento de mercado. Trago, por fim, para finalizar, uma citação do livro Conectando os Pontos, né? Isso porque mostra também, né, sintetiza também que, ao fazer o que geralmente se deve fazer, a empresa acaba indo por um caminho onde ela mesma planta a própria disrupção, né? E esse aqui é considerado o principal dilema do inovador. Toda a obra do Clayton Christensen, o dilema da inovação, acaba indo por esse caminho, né, de justificar por que grandes empresas acabam sendo fracassadas, mesmo fazendo o que diz as boas práticas de gestão. E mais um dado aqui, o dilema do inovador mostrou que a estratégia de disrupção aumentou as chances de 6% para 37% de criar um negócio em crescimento bem-sucedido. Então, isso quer dizer que também não é garantido que o sucesso venha a partir da introdução de uma inovação disruptiva, mas ele tem muito mais chances de mudar o patamar de um determinado negócio. Então, fico por aqui, desejo bons estudos. E continuamos falando sobre os tipos de inovação na próxima aula, inovação aberta.